Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei. Em ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O profeta é aquele que fala ao povo como porta-voz de Deus, enquanto o sacerdote é aquele que representa o povo de Deus, que se ocupa de funções que normalmente envolviam adoração e cerimônia religiosa no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O mesmo padrão existe, porém as funções são de caráter espiritual e não físico. Qual é o seu motivo para o exercício sacerdotal de todos os cristãos? Porque agora nós ganhamos ou fomos chamados de um reino de sacerdotes. Foi isso que Jesus fez quando nos libertou dos nossos pecados. Mesmo que não tenhamos filhos sob a nossa responsabilidade, ou não tenhamos filhos de alguma maneira, ainda assim, nós temos o dever sacerdotal uns pelos outros. Por isso devemos ter bem definido o nosso motivo. Qual o seu motivo para o exercício sacerdotal de todos os cristãos? Que a nossa motivação para cumprir o nosso dever sacerdotal que temos como cristãos seja a graça que Deus nos deu, a esperança, a alegria e a paz advindas da nossa fé em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 9, 14, 24 e 28. Lembrando que esperança não pode ser criada pelo esforço humano, mas nos foi concedida como uma dádiva vinda do Espírito que habita em nós quando nascemos de novo, da água e do Espírito. Jamais devemos esquecer que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu um ministério, um serviço comum para cumprir. Quais são as razões que nos impulsionam ou devem nos impulsionar a cumprir o nosso sacerdócio, de acordo com essa escritura que lemos no livro de Apocalipse? 3 razões nós encontramos aqui que podem nos impulsionar a cumprir o nosso sacerdócio ou o nosso serviço sacerdotal. Primeira razão, diz que Ele nos ama, no verso 5, e nos libertou
dos nossos pecados. Certamente, nunca vamos retribuir o amor de Deus por nós, na medida que Ele nos amou, mas podemos e devemos expressar nosso amor, buscando cumprir o propósito do nosso chamado para o exercício do nosso dever sacerdotal. Certamente, se compreendermos os sacrifícios feitos no passado, não tendo mais necessidade hoje, na antiga aliança, temos assim liberdade para servir a Deus, expressando nosso amor, e mesmo que não seja necessário sacrifícios em nosso tempo, agora podemos, sim, oferecer sacrifícios a Deus espirituais, levando em consideração nosso tempo, nosso tesouro e nosso talento. Todos nós temos isso, de algum modo, a oferecer a Deus. Faremos com alegria. Por quê? Por causa da libertação que Ele nos deu dos nossos pecados. E pelo amor que recebemos de Deus constantemente, desde o momento em que nos entregamos a Ele. O alto preço da nossa libertação, sabemos que foi o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme podemos ler em João 1, 29 e 36. Se o amor de Deus, manifestado sacrificialmente, não motivar a igreja a assumir sua função sacerdotal, o que motivará? Se a graça de Deus não nos impulsionar a cumprir as nossas funções e serviços a Ele, o que mais nos motivará? Segunda razão, além do amor e da libertação dos nossos pecados, Ele, diz o verso 6, nos constituiu reino e sacerdotes. Ele nos concedeu um território, reino, para servir e uma tarefa para executar, pois somos sacerdotes. Sacerdotes do Altíssimo. Tem plena consciência de que seu chamado é para conduzir pessoas a Deus a serem governadas por Ele em seu reino, se tornando também sacerdotes com uma tarefa a executar. E como já vimos, nós temos o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus e temos a responsabilidade de compartilhar as suas grandezas, pois Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. A terceira razão, eis que Ele vem sobre as nuvens. E aqui está a nossa esperança. Jesus hoje é nosso sumo sacerdote e intercede por nós junto ao Pai, mas Ele virá segunda vez a essa terra, mas não pisará nela, virá buscar aqueles que foram feitos sacerdotes e serviram ao seu Deus e Pai. Ele virá trazer salvação aos que o aguardam, conforme lemos em Hebreus 9, 28. A consumação final de toda a sua obra gloriosa, da salvação conquistada na cruz, das nossas lutas, da nossa perseverança, se dará quando o vermos face a face, conforme lemos em 1 João 3,2. Ele virá para dar a coroa da justiça para todos os que amam a sua vinda, conforme 2 Timóteo 4,8. A coroa concedida como recompensa de uma vida reta e persistente. O efeito da graça resulta em transformação, levando a uma vida de santidade, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus
e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13 fala sobre isso. A salvação encerra a obra dupla de nos redimir da culpa e do juízo e de produzir pureza moral e serviço útil para o próximo. Fomos chamados para servir a Deus, servindo as pessoas, compartilhando de Deus, compartilhando de Cristo com as pessoas. Jesus morreu como vencedor, que completara a obra que viera a fazer. Na cruz, ele disse: está consumado. Certamente, seguindo seu exemplo, chegaremos a consumar a obra que fomos chamados para realizar, uma vez que já fomos redimidos da culpa e do juízo divino e agora aguardamos com ansiedade o Salvador e Senhor Jesus Cristo, conforme lemos em Filipenses 3:20. Ele viveu a vida como deveria viver e, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, servindo assim de exemplo para aqueles que desejam segui-lo. Certamente, a obra redentora de Jesus, a sua graça, deve produzir nos seus seguidores renúncia à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2,12. Sacerdotes do Altíssimo têm plena consciência da volta do sumo sacerdote e da sua responsabilidade de preparar outros para esse retorno glorioso, vivendo como sacerdote consciente de que precisa viver uma vida de santidade, dando exemplo e, se necessário, usando palavras para ensinar. Nossa motivação para cumprir nosso dever sacerdotal está no amor que recebemos do Pai e na libertação dos nossos pecados, que recebemos do Filho, no reconhecimento de que temos uma responsabilidade e um serviço para cumprir, começando dentro do nosso coração, onde deve ficar evidente que Ele, nosso sumo sacerdote, reina. E assim possamos transmitir esse governo aos nossos e avançar para o mundo, aguardando a sua vinda nas nuvens, sendo essa a nossa maior esperança. Pois todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3,3. Assim, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é, deixando o exemplo para que outros sigam os nossos passos, uma vez que andamos nos passos de Jesus. Como sacerdotes do lar, penso ser esse o estilo de vida deixado por Jesus, nosso sumo sacerdote. Assim, devemos andar como ele andou, sendo motivados pelo amor que ele nos deu, pela libertação dos nossos pecados, cumprindo a nossa missão de sacerdotes do Rei e aguardando a sua vinda. Que Deus te abençoe e te guarde. És minha porção, És minha porção, és meu